Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa aula, nossa quinta aula de MHS. Hoje nós vamos resolver exercícios relacionados ao que a gente já viu lá nas 4 primeiras aulas. Antes da gente avançar para aquela parte das equações, da posição, da velocidade e da aceleração no MHS, é importante a gente dar essa revisão. Já resolvemos 5 exercícios da nossa lista nessas primeiras 4 aulas e hoje nós vamos resolver do 6º até o 10º exercício, para garantir que você vai ter esse domínio total dessa parte de MHS, que é capaz de resolver qualquer exercício que aparecer para você, tá bom? Então hoje a gente vai brincar bastante com exercícios dessa natureza. Observe, eu tenho aqui essa mola que inicialmente ele está relaxada, nem está comprimida, nem está esticada, e eu vou colocar um pezinho na mola. Ao colocar um pezinho na mola, ele vai esticar essa mola, né? Vai esticar a mola, vou tentar parar o meu sistema. Agora sim ele está parado, então perceba que ao colocar o pezinho, a mola sofreu um deslocamento, né? E por que ela está parada? Porque a força que está para baixo, que é a nossa força peso, essa em vermelho, é igual à força que está para cima, a força elástica. Então, como essas forças são iguais, o bloquinho permanece ali em equilíbrio. E a partir dessa posição de equilíbrio, a gente consegue tirar muitas informações, que é o que nós vamos ver nos exercícios. Também vamos ver exercícios relacionados a período, frequência, entre outras coisas, tá bom? Então, vamos começar. Problema 6 fala, com relação ao oscilador harmônico simples, todas as alternativas estão corretas, exceto. Então, eu quero descobrir a alternativa errada. A energia mecânica do oscilador é conservada? Sim, pessoal. Se o oscilador ele é harmônico simples, não tem dissipação de energia. Logo, a energia mecânica ela se preserva, se conserva. A amplitude do sistema é o maior afastamento em relação à posição de equilíbrio. Perfeito. Observe mais uma vez o nosso oscilador. A amplitude é esse deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Então, de fato, a amplitude do sistema é o maior afastamento em relação à posição de equilíbrio. Item D. O menor tempo para o movimento se repetir é o período. Perfeito. Período é o tempo que ele gasta, por exemplo, para sair dessa posição, ir lá embaixo e voltar até a posição original. Então, é o menor tempo para o movimento se repetir. Porque a partir desse momento, ele desce, sobe, aí o que vai acontecer? Vai repetir o movimento, né? Vai descer, subir, vai ficar fazendo esse movimento oscilatório. Vamos para o item E. A posição do oscilador pode ser descrita por uma função senoidal ou cossenoidal. De fato, pode ser, tá? Isso daqui você pode identificar como sendo uma função seno ou uma função cosseno. Veja bem, para deixar claro para vocês aí essa questão da função ser cossenoidal ou senoidal, também dá na mesma, eu preparei aqui essa animação para mostrar a questão do gráfico. Então, esse meu bloquinho ele vai oscilar na horizontal e eu acoplei um sistema para fazer com que haja um deslocamento na vertical. E esse deslocamento ele vai meio que desenhar um gráfico para a gente. E esse gráfico vai ter o comportamento de uma função cosseno, conforme vocês podem ver aqui na simulação. Então perceba que ele dá esse movimento para frente e para trás. E se a gente colocasse isso na vertical, nós teríamos isso. Ó. Perceba que esse gráfico é um gráfico de uma função cosseno. Também gráfico de uma função seno, tá bom? Tem o mesmo comportamento. Por esse motivo que essa alternativa está correta. Então, vamos voltar para o exercício. A alternativa que deve ser marcada, que é a incorreta, é exatamente o item C de casa. Por quê, Maurício? Porque ele diz, ó, o período de oscilação varia sempre com a aceleração da gravidade. E aqui tem uma pegadinha. Se for um pêndulo simples, o período é dado por isso, 2π raiz quadrada de L sobre G. Aí, nesse caso, o período depende da aceleração da gravidade. Mas se eu pegar um oscilador massa-mola, como esse daqui, o período vai ser dado por isso, 2π raiz quadrada de m sobre k. Massa do oscilador, k é a constante da mola. Então, nesse caso, note que o período ele não depende da gravidade. E como o item C diz que o período de oscilação varia sempre com a aceleração da gravidade, essa alternativa acaba ficando incorreta. Problema 7 fala, o gráfico mostra a posição de um ponto em função do tempo. Assim, o período e a frequência são respectivamente. Então, eu tenho aqui um gráfico onde o eixo horizontal está em tempo, unidade de segundos, e ele mostra uma função senoidal. Pessoal,
primeira coisa que ele quer perguntar é o período. Olha que tranquilo. Período é o tempo para você dar uma oscilação completa. Então, acompanha comigo. Ó. Eu vou começar a onda aqui. Ela vem, desce. Agora começa a subir. Subiu, subiu, subiu. Vai descer, desceu. Você concorda que a partir desse ponto, o movimento vai se repetir? Sim, se repetiria. Então, período é o tempo que foi gasto para sair daqui e chegar até aqui. Por quê? Porque período é o tempo de uma oscilação completa. A partir deste ponto, o movimento volta a se repetir. Dessa forma, olhando aqui para o gráfico, fica moleza, né? Qual é o tempo exatamente aqui? 0,8 segundos. Período é igual a 0,8 segundos. Eu sei que a frequência ela é igual a 1 sobre o período. Então, a frequência é 1 dividido por 0,8. Mas eu nem vou fazer essa conta, porque ao olhar aqui para o enunciado, a única que diz que o período é 0,8 é exatamente o item A. Portanto, a alternativa correta, item A. Faz essa continha aqui, você vai ver que vai dar 1,25 e a unidade de frequência é o Hertz. Problema número 8 fala o seguinte: um pequeno bloco de massa m está preso a uma mola ideal de constante elástica K que pende do teto. O sistema é abandonado na posição em que a mola está sem deformação e oscila verticalmente com amplitude de 90 cm. Despreze os atritos e use G igual a 10 e π igual a 3. O período de oscilação do sistema é igual a... Pessoal, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o período de oscilação. Período é o T maiúsculo. Eu tenho um sistema massa-mola. Como é que eu faço para calcular o período de um sistema massa-mola? Bem tranquilo. Período é igual a 2π raiz quadrada de quem? Da massa dividido pela constante elástica K. Acontece que o problema não forneceu para a gente a massa e também não forneceu a constante elástica K, né? Ele só falou que tem uma massa m. E acabou as informações por aí. Então, se a gente descobrir quem é m e quem é k, o nosso problema está resolvido. Mas a gente consegue descobrir isso através do enunciado. Veja bem, o problema fala que eu tenho aqui uma mola, olha só a minha mola na configuração inicial. Essa é a posição de equilíbrio. Agora eu vou colocar um pezinho nessa mola. Na hora que eu colocar o pezinho, o que vai acontecer? Ele vai puxar a mola para baixo. E aí eu tenho essa outra configuração aqui, ó. Mais uma vez, esse sistema está em equilíbrio, só que agora eu tenho, além da força peso, que está puxando o bloquinho para baixo, ó, eu também vou ter a força que a mola faz no bloquinho, que eu vou chamar essa força de força elástica. FE. Perceba que essa distância verde aqui foi exatamente o tanto que a mola distendeu, né? Tanto que a mola esticou. E aí eu tenho que, como esse bloquinho está em equilíbrio agora, ele está parado nessa posição, por que isso acontece? Porque a força que está para baixo é igual à força que está para cima. Então eu vou escrever isso, olha só, nessa configuração de equilíbrio, a força que está para baixo, o peso, é igual à força que está para cima, força elástica. Mas quem é o peso? Nada mais é do que a massa vezes a gravidade. E quem é essa força elástica? É a constante elástica de mola K vezes x, onde x é exatamente esse deslocamento em verde, essa deformação. Então vamos organizar essas informações, porque dá para a gente passar a gravidade para o outro lado e eu vou passar o K para o lado de cá. Então, só organizando matematicamente, ó, massa é igual a kx sobre g. E aí eu vou passar agora o K para o lado de lá, né? Uma coisa de cada vez. Massa sobre K ficou igual, então, a x sobre g. Perceba que massa sobre K é exatamente o que a gente quer descobrir para colocar nessa formulazinha, né? E x é a deformação, g é a gravidade. Nossas informações, essas informações que a gente quer descobrir, elas estão aqui, ó, no enunciado. G igual a 10. E esse deslocamento, que é o nosso x, equivale à amplitude do movimento, o A, que é igual a 90 centímetros. Então, eu vou substituir esses valores. Ó. Massa sobre K
vai ser igual a x, que é a deformação. 90 centímetros é a mesma coisa que 0,9 metros. Beleza? Então, eu fiz essa transformação aqui, ó. X, que é igual à minha amplitude, é igual a 90 centímetros. Isso é equivalente a 0,9 metros. Então, estou pegando 0,9, tem que estar em metros. E eu vou dividir agora por quem? Pela gravidade. Então, dividido pela gravidade, que o problema fala que é 10. E isso daqui vai ser igual a 0,09. Vou pegar esse valor e vou substituir aqui, ó. Massa sobre K é igual a 0,09. Massa sobre K, 0,09. Então, período vai ser igual a 2π raiz quadrada de 0,09. Pessoal, o problema fala que a gente pode considerar π sendo 3. Então, período é igual a 2 vezes 3 raiz quadrada de 0,09. E aí ficou moleza, né? Período vai ser igual a 2 vezes 3, 6. Raiz quadrada de 0,09 é 0,3, né? Então, vezes 0,3. 6 vezes 0,3 é 1,8 unidade de período, segundos. Essa é a nossa resposta final, que corresponde ao item A. Problema 9 fala: um pequeno bloco de massa 2 kg está preso a uma mola ideal de constante elástica 50 newtons por metro, cuja parte superior se prende ao teto. O bloco encontra-se inicialmente em repouso, essa informação é importante para a gente, quando é abandonado e começa a oscilar para cima e para baixo. Despreze os atritos, use gravidade igual a 10, π igual a 3. Com base nessas informações, é correto afirmar que a deformação da mola em relação à posição de equilíbrio e o período de oscilação do sistema são, respectivamente. Pessoal, eu quero duas coisas. A primeira, a deformação da mola, que eu vou chamar de x. E, em segundo lugar, eu quero o período de oscilação, que eu estou chamando de t. Então, são essas duas informações que a gente precisa descobrir. Perceba, mais uma vez, que é um oscilador massa-mola. Como é que eu faço para calcular o período em um oscilador massa-mola? Muito tranquilo. Período é igual a 2π raiz quadrada de m sobre k. O problema deu para a gente a massa? Deu, ó, 2 kg. Ele deu para a gente o k? Também deu. Então, já vou pegar essas duas informações e já vou substituir nessa fórmula. Olha só como é que vai ficar. Período é igual a 2 vezes π, só que o problema diz que a gente pode considerar o π como sendo 3, né? Então, 2 vezes 3, vezes a raiz quadrada da massa, que tem que estar em quilograma, e ela já está, ó, massa 2 kg, dividido pelo K, que tem que estar em newton por metro, também está. Então, vai ser só substituir, ó, 2 dividido por 50. Período vai ser igual a 6 vezes a raiz quadrada de 1 sobre 25, né? 2 sobre 50 é a mesma coisa que isso. Então, período é igual a 6 vezes 1 dividido por 5. Não é isso? Ó, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 25 é 5. Então, quanto é o nosso período? 6 sobre 5. E 6 dividido por 5 é igual a quanto? 1,2. Então, já sabemos que o nosso período é igual a 1,2 segundos. De cara, já sabemos, então, que a resposta ou é o item A ou é o item C. As outras não podem ser. Vamos, então, descobrir quem é o X, a deformação. Como é que a gente faz isso? Bem tranquilo. Mais uma vez, olha só o nosso desenho. Aqui está a mola. Essa é a posição de equilíbrio. Posição de equilíbrio, a mola nem está comprimida, nem está esticada. Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse bloquinho de massa M aqui na extremidade da mola. Quando eu coloco o bloquinho de massa M, ele puxa a mola para baixo e a gente tem essa outra situação aqui do lado. Agora, o meu ponto de equilíbrio é exatamente esse. O bloquinho vai ficar parado nessa posição. E aí a gente vai colocar as forças que nele atuam. Eu tenho uma força peso para baixo, mas eu também tenho uma força puxando ele para cima, que é a nossa força elástica. Esse pedaço verde aqui é exatamente o quanto que a mola estendeu, né? É o nosso x, que corresponde à amplitude.
Como o bloquinho está em equilíbrio, nós podemos confirmar que a força elástica é igual ao peso. Eu vou escrever isso, ó, força elástica é igual ao peso. Quem é a força elástica? K vezes X. Quem é o peso? Massa vezes gravidade. Eu quero descobrir quem? O X. Então, tudo que não é X, eu passo para o outro lado. O K está multiplicando. Quando ele vai para o outro lado, ele vai dividindo. Então, eu tenho que X nada mais é do que a massa vezes a gravidade dividido pelo K. Vou substituir valores. A massa, o problema diz que vale 2. A gravidade, o problema diz que vale 10. E o K vale 50. X é igual a 20 dividido por 50. Esse zero cancela com esse zero. 2 dividido por 5. Ah, moleza demais. 2 dividido por 5 eu sei que é igual a 0,4 metros. Cuidado, tá? 0,4 metros. Acontece que as nossas respostas estão em centímetros. Então, eu multiplico esse valor por 100 e eu tenho que vai dar 40 centímetros. 0,4 metros é a mesma coisa que 40 centímetros. Logo, a alternativa correta é o item A, 40 centímetros a deformação e 1,2 segundos o período de oscilação. Problema número 10 fala um corpo de massa 100 gramas está preso a uma mola de constante elástica 14,4 newtons por metro. Quando ele é deslocado da sua posição de equilíbrio, passa a deslocar-se executando um movimento harmônico simples e atinge a elongação máxima de 0,5 metros. Considere π igual a 3. É correto afirmar que a frequência angular, frequência, período e a amplitude desse movimento, respectivamente, são iguais a. Então, pessoal, eu quero descobrir quem é. Vamos lá. A frequência angular é o meu ômega. Depois ele pergunta quem é a frequência, é o meu F. Em seguida ele pergunta quem é o período, T. E depois ele quer saber qual é a amplitude, exatamente nessa ordem, tá? Respectivamente. Vamos lá. Olhando aqui para o enunciado, a gente já vê de cara qual é a amplitude, né? Ele diz que executando um movimento harmônico simples e atingindo o quê? Uma elongação máxima. De quanto? 0,5. Então, lá na posição 0,5, ele está na sua elongação máxima. Conclusão. Nós sabemos que a amplitude é exatamente essa elongação máxima. Então, isso daqui vai ser igual a 0,5 metros. Está aí a resposta já da amplitude. Na verdade, coloquei até o nosso desenho só para a gente confirmar essa informação. Ó. Da posição de equilíbrio até as extremidades, eu tenho exatamente a minha amplitude, que corresponde à elongação máxima. Então, nesse caso, a elongação é 0,5. Vamos adiante, agora eu quero descobrir qual é a frequência angular. A frequência angular vai sair dessa relação. Ó. Ômega é igual a raiz quadrada de K, que é a constante da mola, sobre M, que é a massa. Isso aqui vai ser igual, vamos substituir valores, K é igual a 14,4. A massa 0,1 kg. Lembra que a massa, o enunciado fala para a gente que é 100 gramas, mas você não vai trabalhar com gramas, né? Você tem que passar isso aqui para quilograma. Então, passando para quilograma, é só dividir por 1000. Vai dar 0,1 kg. Já estou pegando esse valor e substituindo exatamente aqui embaixo. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 144. Quem é a raiz de 144? 12. 12 radiano por segundo é o nosso ômega. Então, já vou apagar e colocar a nossa resposta. Ômega é igual a 12 radiano por segundo. Agora vamos descobrir quem é a frequência. Moleza, né, pessoal? A gente sabe que ômega é igual a 2π vezes a frequência. Conclusão, a frequência nada mais é do que ômega dividido por 2π. Só passei esse termo para o outro lado, ele foi dividindo. Então, substituindo os valores, eu tenho que ômega, acabamos de descobrir, vale 12, dividido por 2 vezes π. E o enunciado diz que π é igual a 3. Então, 2 vezes 3. Isso vai ser igual a 12 dividido por 6, que vai dar 2 Hz. Hz é a unidade de frequência, né? Frequência angular, radiano por segundo. Então, a nossa frequência, 2 Hz. E agora só falta descobrir quem é o período. Moleza demais. A gente sabe que o período ele é o inverso da frequência.
Então, isso daqui vai garantir para a gente que o período é 1 sobre quem é a frequência? Acabamos de descobrir que é 2. Logo, 0,5 segundos. Essa é a nossa resposta, 0,5 segundos. E agora vamos ver qual é a alternativa correta. Olhando para cá, a gente chega à conclusão que a alternativa correta é o item D de dado. Tá aí, mais uma questão resolvida, bem tranquilo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Pô, os exercícios muito legais, né? Todos eles. Caso você tenha mais alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá.